Marcos, capítulo 4, versículos 30, 31 e 32. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? O primeiro versículo está falando sobre o reino de Deus. E então ele fala no segundo versículo: é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Que comparação linda que Jesus faz sobre o reino de Deus, como um grão de mostarda, que é a menor semente. Então, o reino de Deus, aqui representado por Senhor Jesus, apesar de aparentar ser inferior pela sua simplicidade, ou seja, o reino de Deus, a gente quando lê, quando se fala sobre esta palavra, uma coisa simples, não é isso? Uma mostarda que quando cresce se torna a maior de todas as hortaliças. E essa simplicidade excede todos os reinos do mundo. E quando alguém ele entra no reino de Deus, ele se achega no reino de Deus, ele faz parte do reino de Deus através do Senhor Jesus, porque Jesus, quando se apresentou, ele falava assim: é chegado a vós o reino de Deus. Através de quem? Da pessoa dele, do Senhor Jesus. Então, quando uma pessoa recebe o reino, recebe o Senhor Jesus, quando aceita, quando fica ali em comunhão, ainda que a pessoa se pareça frágil, inexpressiva, ou seja, olhando assim, ninguém dá nada pela pessoa. As pessoas olham assim, não tem perspectiva nenhuma inicialmente, mas à medida que a pessoa vai buscando, vai entendendo a palavra, Deus vai mostrando para ela quem é Ele, que Ele habita nela, o que acontece, a pessoa ela se torna poderosa na fé, ou seja, na fé. Fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam. Ou seja, a fé dela se torna algo de grande. E nos seus pensamentos, a pessoa se transforma em outra pessoa, porque os pensamentos dela vai mudar. Ela se torna uma pessoa corajosa, ela vai perder o medo, porque na palavra de Deus está escrito várias vezes: não temas, não temas, não temas. Se a pessoa que busca Deus, ela se afastar de algo, é porque Deus mostrou para ela que ali era uma situação ruim. Mas se Deus mostrar que ali é aquilo que Deus quer, ela perde o medo e ela se lança e se torna uma vitoriosa. As suas atitudes são firmes. A pessoa não fica assim na indecisão, não, eu acho que eu quero isso, não, eu acho que eu quero aquilo, não. Quando a pessoa tem Deus dentro de si, esse reino dentro dela, ela sabe muito bem o que ela quer, porque o próprio Deus direciona. Ele passa a fazer com que a pessoa se conheça, ele vai dando orientação, vai orientando
a pessoa nas suas atitudes. E ninguém consegue entender, por que essa pessoa está falando isso e está fazendo isso, mas ela faz com tanta convicção que depois dá tudo certo. A pessoa se torna até audaciosa, porque ela vai falar sempre aquilo que é verdadeiro. A pessoa vai ser uma pessoa transparente e ela vai ser audaciosa nos seus sonhos. Mas fulano agora cismou que quer isso. E ela vai lá e faz. Vejamos o fato de eu estar aqui, diante de uma câmera, filmando uma mensagem para um canal de fé e esperança que já tem mais de 10 anos, completou 10 anos esse ano, e eu continuo falando a mensagem do Senhor Jesus. Eu continuo falando da mesma forma. Por quê? Porque é o Senhor Jesus que me sustenta, é Deus que me sustenta, Deus é quem dá a direção à pessoa. E a pessoa faz com convicção, porque ela tem a experiência. Então, vamos repetir? Ainda que a pessoa que recebe esse reino pareça frágil, as pessoas acham, começa a desfazer da pessoa. Eu, por exemplo, já fui já sofri cada humilhação. Já mandaram uma vez eu rasgar minha Bíblia. Desculpa eu rir, gente, mas dá até vontade de rir para não chorar, é nervoso. Às vezes eu rio assim, não é porque é por causa de nervoso, de lembrar de tantas coisas difíceis que eu passei. Eu fiz curso de teologia, já me menosprezaram meu curso de teologia. Joga isso tudo fora, isso aí não tem nada a ver. Mas eu sempre ali naquela... o curso me ajudou, teologia, me ajudou a me inteirar mais sobre Deus, de entender melhor a palavra de Deus. Então, por que eu vou me desfazer? Não, inclusive eu não consegui até hoje a minha colação, porque foi um curso feito à distância, lá de Campinas, e eu não tenho condições de ir lá. Até hoje eu não fiz a colação. Eu tenho o certificado, tudo direitinho, foram anos e anos de estudo. É uma coisa assim, muito séria, me ajudou muito na minha caminhada, mas eu não consegui ainda ir lá. Mas acontece que um dia eu vou. Pela minha fé, eu vou lá em Campinas e vai ter a colação, e vai ter tudo direitinho. Eu creio, eu não desisto. Então, quer dizer, isso aí é ser uma pessoa audaciosa. Deus faz com que nós sejamos assim. Tenhamos a fé, nunca podemos perder a esperança. Nunca podemos dizer, eu não consigo. Não, vamos conseguir. Porque se Deus colocou o sonho no nosso coração, é Ele mesmo quem vai providenciar tudo. Então, a mensagem de hoje foi sobre o reino de Deus. E Jesus falou, é chegado o reino de Deus. Mas para quem crer, quem tiver fé, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida.